Boa noite, irmãos. Privilégio, uma bênção estar aqui com os irmãos novamente. Estivemos aqui juntos em torno de um mês atrás e uma bênção a gente poder voltar aqui, compartilhar novamente a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado e ministrado nos nossos corações. E muito bom saber que os irmãos estão começando uma série falando sobre amor, sobre algo extremamente relevante para as nossas vidas, e a gente compreender amor como de fato ele é procedente do coração de Deus. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre planejamento estratégico, uma estratégia de Deus para a manifestação do amor. Eu quero refletir sobre isso porque nós estamos no mês de novembro e possivelmente cada um de nós aqui já estamos planejando o ano que vem, já estamos planejando reafirmar nosso compromisso de fazer regime, de emagrecer, não é isso? Todo mês de janeiro a gente faz esse compromisso de ir para a academia, não é? Então a gente está reafirmando alguns compromissos que nós fizemos no ano passado, mas que ao longo desse ano foi se perdendo. E na minha família, lá em casa, tem algo muito simbólico para a nossa família, que é o sinal de que nós precisamos sentar e planejar. É quando o flamboyant floresce. Não sei se aqui tem muitos flamboyants aqui em Recife, mas em São Paulo tem muitos flamboyants. E para nós, quando o flamboyant floresce final de outubro e começo de novembro, o flamboyant floresceu, a gente fala assim, olha, o flamboyant floresceu, então vamos sentar e ver como é que vão ser as nossas prioridades para o ano que vem. Porque esse é o tempo de começar a fechar balanço, para começar a planejar estrategicamente o ano que se aproxima. E é por isso que eu quero refletir sobre isso. Com quais bases nós desenvolvemos o nosso planejamento? Como que nós colocamos diante de Deus aquilo que nós temos no coração, quais as estratégias que nós queremos usar para conquistar aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. E é por isso que eu quero refletir com os irmãos sobre uma igreja que foi altamente impactante, talvez uma das mais impactantes evangelisticamente e ao mesmo tempo uma das menos conhecidas, que é a igreja de Tessalônica. E eu quero refletir com os irmãos sobre 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, que vai falar sobre uma igreja que teve grande sucesso, grande impacto, e mostrar um pouco para os irmãos qual foi o planejamento estratégico que essa igreja desenvolveu para alcançar tamanho sucesso. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Fica logo lá depois de Colossenses. Amém? Escritura Sagrada vai nos dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos,
vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. É importante a gente compreender que a nossa vida, ela reflete o caráter de Deus. Então, porque ela reflete o caráter de Deus, a gente sempre vai procurar planejar, organizar, executar de forma bem feita, porque o nosso Deus é assim também. O nosso Deus, ele planeja, organiza e executa. Isso está desde Gênesis até Apocalipse. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada não é uma coletânea de vários personagens bíblicos que tiveram sucesso ou insucesso. Pessoas que tiveram uma missão e organizaram bem, executaram bem ou não. Na realidade, o que nós olhamos para a Escritura Sagrada é de uma pessoa, que ao longo da história está planejando, organizando e executando corretamente todas as coisas, e tudo vai se consumar conforme o planejamento de Deus. É por isso que nós compreendemos que a Bíblia Sagrada toda mostra e revela a missão de Deus ao longo da história. E é por isso que nós não vamos para a Bíblia para conhecer a nossa missão. Nós vamos para a Bíblia para conhecer a missão de Deus e, por isso, nos submeter à missão que Deus está realizando ao longo da história, para perceber o privilégio que Deus nos dá de nos inserir na missão de Deus. Então, o nosso Deus, ele planeja, organiza e executa. O projeto todo da Bíblia, chamada de redenção, é um projeto que Deus está executando desde o Éden e vai se consumar na Nova Jerusalém. Mas Deus, em nenhum momento, ele perde o controle. Em nenhum momento, Deus, ele erra nos processos. Porque Deus, é que vai desenvolvendo a história, organizando a história, levantando homens e mulheres ao longo da história, para mostrar que há só um sentido em toda a história: o amor manifesto na cruz. Amém? E a partir do caráter de Deus de planejar, organizar e executar bem, nós também temos esse impulso de olhar para a vida e ver algumas incertezas e nós aplicarmos aquilo que Deus concedeu a nós: inteligência, criatividade, potencialidades, fragilidades, e nós começarmos a traçar os nossos projetos, os nossos planos, a arquitetar a nossa estratégia, para que a gente possa empenhar a vida naquilo que a gente acha correto. No entanto, a gente pode incorrer no erro de achar que o nosso planejamento estratégico, planejado corretamente e executado de forma correta, vai dar insucesso. E na realidade, porque Deus tem uma missão ao longo da história, nós então temos uma submissão na história. Amém? Amém? Quem tem missão? Deus. E nós? Submissão. Nós estamos em submissão à missão de Deus. Então, o nosso planejamento estratégico passa primeiro por um item extremamente importante: oração. Nós começamos a orar antes de planejar. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece conosco? Nós, com a nossa racionalidade, a nossa potencialidade, a gente senta, começa a planejar, organizar, e a gente começa a fazer análise de risco, a gente começa a traçar os nossos planos, fazer planilha de custo e tudo mais, e depois que a gente planejou, a gente fecha o livro e fala assim: olha, agora eu vou orar para que a partir daquilo que eu planejei, Deus abençoe, porque só falta uma coisa para dar certo: a bênção de Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente pensa em nós termos uma missão e Deus se submeter à nossa missão. Entendeu?
Entendeu? Então, o nosso planejamento estratégico começa com a oração. Amém? Amém, irmãos? E porque nós estamos em submissão, a nossa oração não é para que o nosso planejamento estratégico dê certo. Nós oramos para que o nosso planejamento dê errado. Amém, irmãos? Nossa, ninguém falou amém, hein? Misericórdia. Por que nós oramos para que o nosso planejamento dê errado? Porque a partir do momento que nós estamos em submissão a Deus, Deus sempre faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus nos surpreende com caminhos e possibilidades que nós nem imaginávamos. Porque Deus nos possibilita fazer planejamentos e estratégia exatamente para que nós saibamos que Ele é Deus e nós somos filhos. De que Ele cuida de todas as coisas e Ele promove todas as coisas. Amém, irmãos? É por isso que a igreja de Tessalônica é uma referência quando se fala em planejamento estratégico. Porque foi uma igreja que realmente teve muito sucesso. Mas como é que foi a estratégia da plantação dessa igreja? Foi interessante, porque essa igreja tinha tudo para dar errado. O planejamento estratégico dela, a gente poderia dizer que foi um planejamento falho. Por quê? Porque ela começou em meio a muitos conflitos. Quem plantou essa igreja foi Paulo e Silas, na segunda viagem missionária. E a segunda viagem missionária, ela começou de forma assim muito turbulenta. Por quê? A primeira viagem tinha tido grande sucesso. E culminou a primeira viagem missionária com o Concílio de Jerusalém. Eles resolvendo um problema que estava tendo, porque alguns achavam que os gentios que se convertiam não podiam ingressar à igreja de Cristo. Eles tinham que fazer todos os rituais judaicos. E aí vem todo o Concílio de Jerusalém, até que eles resolvem. Quando vai começar a segunda viagem missionária, com Paulo e Barnabé, há um problema relacional com Paulo e Barnabé, porque o João Marcos queria ir na segunda viagem missionária, o Paulo não quis que ele fosse, porque ele tinha desistido da primeira viagem. Então há um cisma, há uma briga entre Barnabé e Paulo. Barnabé pega João Marcos e vai para um lugar, e Paulo resolve pegar Silas e começar a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária já começa com um problema. E aí eles começam a segunda viagem, e aí eles vão para uma cidade chamada Filipos. Em Filipos, Paulo está lá pregando o evangelho, e uma mulher adivinhadora fica seguindo eles e perturbando Paulo e Silas, até que Paulo vai lá e expulsa um espírito adivinhador daquela menina e causa um problema na cidade. Por quê? Porque haviam os donos daquela menina adivinhadora e eles ganhavam dinheiro com isso. Quando Paulo e Silas expulsam o demônio daquela menina, ela deixa de adivinhar. E aí o que acontece? Eles pegam, invadem a casa de Jason, que estava hospedando Paulo e Silas, trazem Paulo e Silas para a praça pública, e diz assim, que aqueles que estão transtornando o mundo também haviam chegado em Tessalônica. E aí o Paulo e Silas, eles são presos, eles são açoitados de forma muito violenta, e são jogados numa cadeia escura, úmida, cheio de hematomas, junto a outros criminosos. E aí a gente poderia pensar assim, que o planejamento estratégico da segunda viagem missionária está dando tudo errado, porque começou com briga, está tendo um monte de adversidade, mas em meio àquele problema, o que Paulo e Silas fazem? Começam a orar e fazer um culto, cantar louvores ao Senhor. Que horas eram isso? 00:30.
E aí há um terremoto na cadeia, as portas se abrem, e quando as portas se abrem, o carcereiro entra esvaporido para saber onde estavam os presos. Ele não vê, porque a cela era escura, e ele tira a faca para se suicidar. E quando ele tira a faca, Paulo grita o quê? Não faça isso, estamos todos aqui. A cadeia se converteu. E aí então os presos se converteram, o carcereiro se converte, e aí a família do carcereiro também se converte, e aí ele sai de Filipos, e ele vai para Anfípolis, Apolônia, e chega em Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, é interessante que ele começa a pregar na sinagoga judaica, e ele prega por 3 sábados. E em 3 sábados, a Bíblia Sagrada vai dizer assim que muitas mulheres nobres, muitos gentios e poucos judeus se convertem. Mas os outros judeus, movidos de inveja, contratam homens maus dentre a malandragem, formam uma turba e vão também pegar Paulo e Silas. Quando eles invadem a casa de Jason para pegar Paulo e Silas, Paulo tem que fugir, e aí ele vai para Bereia, e deixa essa igreja de Tessalônica, uma igreja formada em 3 sábados, sem nenhum pastor, uma igreja perseguida, com grande dificuldade. Qual a possibilidade dessa igreja dar certo? Nenhuma. Humanamente, nenhuma. Planejamento estratégico furado. Mas essa igreja, pela semente que foi ali lançada, foi a igreja que mais floresceu, a ponto de ser a única igreja que é dito assim dessa igreja, que essa igreja era exemplo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Em todo o mundo grego não havia uma igreja como essa igreja. Por que essa igreja floresceu a tal ponto de ser chamada a igreja referência de todos os crentes? A única igreja que foi citada dessa maneira. Porque essa igreja, ela não tinha um planejamento estratégico a partir da capacitação humana, mas ela se deixou abrir para o planejamento estratégico do poder divino. Amém, irmãos? E aí o que essa igreja ela trazia no coração? 3 coisas que cada um de nós precisa trazer para fazer um bom planejamento estratégico: fé, esperança e amor. No verso de número 3, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que Paulo recorda diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Ou seja, essa igreja não tinha templo, essa igreja não tinha recurso financeiro, essa igreja não tinha liderança pastoral, mas essa igreja tinha internamente no coração fé, amor e esperança. E a fé produzia operosidade, que era trabalho. O amor produzia abnegação, eles não consideravam nada como seu. E a esperança produzia perseverança, eles nunca desistiam. Sabe o que acontece com a maior parte do nosso planejamento estratégico? Às vezes o planejamento é correto, o problema é a aplicação. Porque a nossa fé não produz trabalho, produz expectativa. Ao invés de nós termos fé que nos leva a trabalhar cada vez mais, a gente tem muitas vezes um tipo de crença que fica fazendo a gente aguardar cada vez mais. A gente espera Deus fazer aquilo que era para a gente fazer. Hoje é dia de Enem, não é isso? Sim ou não? Começou o Enem. E aí o menino,
lá crente, né, vem para a igreja, mas esse ano não estudou direito, e aí olha, vai ter o Enem, vamos fazer uma campanha de oração para eu passar no Enem, com uma nota boa. O menino tem fé, faltou o quê? Trabalho. Porque a nossa fé não nos leva a ficar sentado, a nossa fé nos leva a cumprir o trabalho que Deus nos deu. Por isso que é a operosidade da vossa fé, ou o trabalho da vossa fé. É por isso que aquele que tem fé tem trabalho. Uma igreja cheia de fé, não falta voluntário. Amém? A Bíblia vai dizer que os campos são prontos, falta somente o quê? Ceifeiros, trabalhadores. Às vezes não faltam membros, faltam o quê, irmãos? Trabalhadores. É por isso que muitos planejamentos estratégicos acabam em nada, porque a gente planeja bem, mas executa mal. Porque a gente executa na primeira adversidade, a gente não tem perseverança, porque nos falta esperança, e porque nos falta esperança, a gente não trabalha. E sabe por que a gente não trabalha, muitas vezes? Porque nos falta o essencial, que é o amor. Que é a gente ter a consciência de que todo o nosso trabalho não é para nós. O nosso planejamento é para o outro. Vamos pensar no planejamento estratégico de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele fala assim, olha, é o seguinte, o homem do suor do seu rosto, ele vai tirar o seu alimento, o trabalho vai se tornar um peso, a mulher vai ter dores de parto, e ele vai dizer assim, olha, no verso 15 de Gênesis 3, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E aí é interessante isso, porque no planejamento estratégico de Deus, Deus já estava pensando em quê? Na cruz, antes da fundação do mundo. Deus já estava pensando no quê? Na redenção. Então, no planejamento, na organização e na execução de Deus, Ele ia executar bem, manifesto na cruz. O seu amor seria manifesto na cruz em Cristo Jesus. Amém? Agora, esse planejamento bem executado e bem organizado, quem seria o sacrifício? Ele mesmo. Porque Cristo é a visibilidade do Deus invisível. Amém? A Trindade Santa, que nós não conseguimos ver, ela toma visibilidade em Cristo. E Cristo dá a sua vida por nós. João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora que nós temos Cristo, o Deus invisível que tomou visibilidade para nos amar se tornou um sacrifício, agora o sacrifício somos nós. Por quê? 1 João 3,16 vai dizer o quê? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então agora todo o nosso planejamento estratégico se pauta no fato de agora nós sermos o quê? Um Cristo, um sacrifício em favor dos nossos irmãos. Nós não fazemos planejamento estratégico para que nós nos demos bem em relação aos nossos irmãos, mas agora nós planejamos estrategicamente como nós podemos abrir mão daquilo que Deus já nos deu em favor dos nossos irmãos.
porque nisto conhecemos o amor, em dar a vida pelos nossos irmãos. É por isso que agora nós oramos, não para que o meu planejamento estratégico dê certo, mas eu oro para que o planejamento estratégico de Deus em relação a mim, para que eu seja um sacrifício em relação aos meus irmãos, dê certo. Porque agora, na consciência em Cristo Jesus, tudo o que Deus entregou a mim, já não pertence mais a mim. Pertence a quem, irmãos? Pertence a quem? A Deus. De Deus sempre foi. Amém? Antes de ser de mim, já era de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Então, tudo que Deus entregou a mim, pessoalmente, é para que eu reparta com quem? Com os meus irmãos. Porque de Deus sempre foi. Então agora Deus me dá para que eu consiga trabalhar, desenvolver, organizar, planejar, executar bem em favor dos meus irmãos. Porque agora a gente planeja conforme o caráter de Deus. Deus é um Deus de processos, de planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico de Deus finda na cruz. O nosso planejamento estratégico finda onde, irmãos? Na cruz. Porque o discípulo é aquele que nega a si mesmo e toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus. Porque esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro trabalhador. O homem e a mulher de Deus que não querem orar para que Deus abençoe os seus projetos e planos, na sua individualidade, mas que está pronto a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional, não se conformando com esse século, mas sendo transformado pela renovação da sua consciência, da sua mente, para que assim experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém, irmãos? Como é que você tem orado? Você tem orado para que Deus abençoe os seus projetos e planos? Ou você tem orado para se submeter a todo o planejamento e projeto de Deus na sua vida? Certa vez, um profeta começou a orar. E ele começou a orar em favor dos seus irmãos. E aí esse profeta, ele teve algo extraordinário. Ele teve a possibilidade de entrar no conselho de Deus. Imagina, um de nós termos a possibilidade de entrar no conselho celeste de Deus. E esse profeta chamado Isaías teve essa possibilidade. Ele entrou no conselho eterno de Deus. E aí no conselho eterno, no conselho celestial, estava Deus, estavam os arcanjos, os anjos ao redor cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas era necessário nessa reunião tomar algumas decisões. E aí Deus, ele para um momento aquele louvor e ele vai dizer assim: nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém que seja um sacrifício. Porque eu preciso entregar uma mensagem para o meu povo e eu não vejo ninguém. Quem vá por nós? E aí o Isaías, olhando aquela reunião, aquele conselho celeste, ele levanta a mão e ele diz assim: eis-me aqui. E quando ele diz eis-me aqui, ele poderia pensar assim: agora
eu vou estar cheio da bênção. Eu disse, eis-me aqui, Deus me deu a possibilidade de entrar no conselho celeste. Eu me ofereci a Deus, agora eu vou chegar, o que eu falar vai acontecer. Eu vou orar e o céu vai se abrir. Eu vou invocar a presença de Deus, meus inimigos vão cair. Não é assim, irmãos? E aí o Isaías começou a pregar e ninguém se convertia. Ele orava e nada acontecia. Aliás, a missão que Deus deu a Isaías era de pregar a vida inteira e ninguém se converter. E quando a nação de Israel fosse dominada e sobrasse apenas a 10ª parte, a 10ª parte ainda seria aniquilada para sobrar somente o toco. E o profeta Isaías, que levantou a mão e disse, eis-me aqui, morreria, sendo cerrado ao meio. O planejamento estratégico de Isaías falhou? Deu errado? Deu errado? Ou deu certo? Deu errado ou deu certo? Deu certo, porque foi feita a vontade de Deus. Mas não foi feita nenhuma das nossas vontades, porque nenhum de nós queria assumir uma bronca como Isaías assumiu. Ou queria? É por isso que quando a gente ora, a gente não ora para mudar Deus, a gente ora para mudar a gente. A gente não ora porque a gente sabe o que tem que fazer. A gente ora na nossa ignorância de que a gente não sabe. E a gente quer que Deus, que sabe todas as coisas, conduza a nossa vida. Amém, irmãos? Você está pronto para orar? Está pronto para orar? Você sabe por que a gente ora? A gente ora porque Deus é a nossa origem, desde o Éden, e é o nosso destino na consumação. É por isso que nós somos predestinados. Mas o Deus que é a nossa origem, o nosso destino, na nossa redenção, que ainda nós não vemos Deus como nós veremos na consumação, então nós oramos, irmãos, porque nós temos saudade de Deus. Nós oramos porque há algo que aquece no nosso coração, que nos clama, e o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, e faz com que o nosso espírito clame, Abba, Pai, como um filho que tem saudade do seu pai. É por isso que nós oramos, não como quem já está cheio de Deus, nós oramos como um filho que tem saudade do seu pai. E aí nós oramos para que o Pai nos encha o coração e Ele mesmo faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mesmo que a vontade do nosso Pai seja para nós uma cruz, mas nós assumiremos a cruz sem ficar magoado, ressentido ou entristecido. Porque ainda que seja a cruz, a gente ora como o nosso Senhor Jesus orou, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Irmãos,
Vocês estão prontos para orar? Para dizer que o planejamento estratégico que vocês fizeram dê errado? Para que só o planejamento estratégico de Deus dê certo? E o nosso alvo seja uma cruz? Amém? Se você está pronto, e só se você estiver pronto, você coloca em pé. Vamos orar ao Senhor, para que a gente tenha submissão a Deus, e não uma missão nossa para Deus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Agradecer, porque, ó Pai, na nossa fragilidade, na nossa ignorância, na nossa mesquinhez, ó Deus, muitas vezes nós erramos. Mas bendito sejas Tu, ó Deus, que nos ama tão profundamente, que sempre manifesta a graça nas nossas vidas, que sempre manifesta um renovo. Ó Deus, nós queremos bendizer a Ti, ó Pai, porque nós estamos chegando ao final de um ano, ó Pai, já pensando num ano que vai nascer. Ó Deus, mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor transborde no nosso coração da Tua sabedoria, para que nós não planejemos segundo a sabedoria humana, mas que nós planejemos segundo a sabedoria divina, para que nós consigamos, ó Deus, nos submeter a toda santa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, porque nós somos fracos. Ó Deus, nós somos cheios de vontades, nós somos cheios de ideias, Senhor, e as ideias, ó Deus, fervilham na nossa mente, mas, ó Deus, não permita que nenhuma ideia procedente do coração humano, procedente da cobiça, frutifique, mas tão somente as ideias, ó Deus, que brotem do Teu coração, frutifiquem no nosso coração, ó Pai, e que nós nos submetamos, tenhamos a coragem de manifestar toda a fé que gera trabalho, manifestar toda a esperança que gera perseverança, e manifestar todo o amor que gera abnegação, e assim, ó Deus, empenhar a vida, não no nosso plano, mas no plano do Senhor, em favor dos nossos irmãos. Pai, eis-nos aqui, para fazer a Tua vontade, eis o Teu povo, que diz, sim Senhor, estamos prontos, para fazer o que o Senhor quiser. Por isso, ó Deus, que a Tua paz e a Tua bênção esteja sobre nós, que a força do Senhor repouse sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos encha o coração de coragem, para experimentar aquilo que o Senhor fizer, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém, 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 irmãos.